Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica aqui no canal Frutificai. Eu gostaria de hoje dialogar com você sobre uma passagem muito conhecida. Gostaria que você ficasse até o final. Não desanime, porque você pode pensar assim: eu já li essa passagem várias vezes. Nosso tema de hoje é 4 lições de um estrangeiro. Nosso texto base se encontra em Lucas, no seu capítulo 17, versículos 17 até o 19. Eu tenho certeza que, a título de introdução, eu poderia sintetizar tudo dizendo o seguinte: se trata quando Cristo curou 10 leprosos e um voltou. Mas existem lições que estão intrínsecas nesse texto, dos quais, se nós pararmos para pensar, nós vamos analisar que aquele estrangeiro que voltou, ele mostra lições que pode ser aplicada hoje para a nossa vida. Se nós pararmos para entendermos no detalhe o que aconteceu ali, nós vamos dar glória igual àquele samaritano. Querido, se você gostou e já está curioso para entender o que aconteceu aqui, quais são essas 4 lições que esse estrangeiro traz para nós hoje, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos comigo levar o evangelho a toda criatura e levar a palavra de Deus. Queridos, vamos ler o texto base que diz o seguinte: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse é o canal Frutificai, começando agora. Bom, amados, eu não poderia começar falando aqui mais uma vez que se trata de uma passagem super conhecida, que com certeza você já deve ter passado por ela várias vezes, não somente no livro de Lucas, mas também no livro de Mateus, no livro de Marcos, porque nos 3 evangelhos sinóticos ele se faz presente. No entanto, cada qual em Mateus é dito de uma forma diferente. Em Lucas, ele fala no aspecto mais clínico, mais médico. Ele ali no Mateus, ele fala também com poucos detalhes. Marcos também não, mas Lucas ele descreve com mais riqueza de detalhes, inclusive falando sobre o local. Então nós temos aqui, eu não quero entrar em todos os detalhes, mas vou dar uma título de introdução aqui rapidamente, dizendo que Jesus ele ia passando ali da Galileia, ia para Jerusalém, passando por Samaria. E aí, mais uma vez, nós vemos aí como são as coisas, né? Porque assim como em outra oportunidade Jesus também passou por Samaria, nesta aqui ele também passa. Em todas as vezes que o mestre passou em algum lugar, tinha algum objetivo. Então, já começo dizendo isso. Tudo que acontece com o servo de Deus ou com uma pessoa que não conhece a Cristo e de repente o Senhor passa por ali, um servo de Deus passa por ali, não é coincidência, é realmente providência divina. Então, queridos, começando a falar sobre esse estrangeiro. Esse estrangeiro, a primeira lição que eu vejo foi que quando estava ele junto com os 9 leprosos, a Bíblia não dá o relato de que se eram todos samaritanos e se eram todos homens. Se tinha criança no meio, se tinha uma mulher, se tinha... Não diz, mas no entanto fala especificamente dele. Mas nós entendemos que pelo relato de Jesus, onde ele diz que somente aquele estrangeiro veio para dar glória, nós entendemos que não tinha somente samaritano. Jesus também tinha curado pessoas que eram judeus. Bom, mas a título disso, queridos, veja a primeira lição que acontece. Eles começam a clamar de longe, evidentemente porque estavam leprosos, e todos aqueles que tinham essa doença não podiam chegar perto. Então, ao longe, eles clamavam por misericórdia ao Mestre. Todos eles, clamando por misericórdia. Isso enquanto Jesus estava passando naquela pequena aldeia. Então, Jesus, ele vai fazer o seguinte, ele vai dizer para que eles venham a se apresentar ao sacerdote. E aí, a primeira observação que eu faço, saindo um pouquinho da lição que esse estrangeiro está dando para nós,
Mas agora, o motivo pelo qual o mestre fez, porque veja bem, se recordam quando Naamã também foi procurar o profeta para poder ser curado, e quando ele vem com vários presentes, com muitas coisas, e vem com toda aquela recepção, ele espera do profeta a mesma coisa. No entanto, o profeta fala para ele se banhar. Mas veja, ele olhando assim, mas por que eu vou me banhar naquele local onde lá onde eu tenho a minha residência, tem muitos outros lugares mais limpos, bonitos e belos? E agora o mestre, de igual forma, ele não foi até os leprosos, ele simplesmente disse, vá e se apresenta ao sacerdote. Nenhum deles estavam curados. Primeira coisa que nós temos que prestar atenção, nenhum deles, através desse primeiro momento, estava curado. Mas o Senhor falou, vai e se apresente ao sacerdote. Tanto este estrangeiro como os 9 obedeceram e foram para se apresentar. Então a primeira coisa que a gente entende é que tanto o estrangeiro como os outros, a princípio, creram e obedeceram. Queridos, a primeira coisa que acontece numa vida cristã, a primeira coisa que acontece quando nós não conhecemos o mestre, e por algum motivo, eu não digo não por causa de doença, ou por causa de uma situação íntima, pessoal, familiar, ou por uma questão financeira, ou por uma questão de crise existencial, seja o que for, a pessoa não conhece ao Senhor Jesus, mas a primeira barreira que vai derrubada será essa pessoa crer. E a segunda coisa que evidentemente vai corroborar que essa pessoa crê é ela obedecer. Então veja que não é simplesmente crer, é crer e obedecer. Foram o que eles fizeram. Eles creram. A palavra de Jesus foi que eles venham a se apresentar ao sacerdote. Não estavam curados. E eles poderiam até pensar, como iremos nos apresentar ao sacerdote se estamos ainda assim? Não estamos curados, mas eles creram que, fazendo o que o mestre tinha dito, algo iria acontecer. E eles, naturalmente, devem ter pensado que apresentar-se ao sacerdote seria para evidenciar a cura. Todos eles, então, começam a caminhar. E só para que você tenha na sua Bíblia um versículo que dá a base de que toda pessoa que tinha esse tipo de doença, que era considerado imundo, se ele tivesse qualquer tipo de cura, ou se ele tivesse sarado, então ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Isso se encontra em Levíticos, no seu capítulo 14, verso 2. E também há de se dizer que o mestre, ele disse na palavra dele que ele não veio para anular a lei, mas ele veio para cumpri-la. E também nós temos que pensar em todas as hipóteses possíveis. O mestre estava rodeado de pessoas que queriam um motivo para poder caluniar o mestre e poder difamá-lo. Então, se ele tomasse qualquer atitude diferente da lei, exatamente isso seria usado contra ele. Então, se tinha fariseus e se tinha outra classe de judaizantes ali, com certeza, se o mestre simplesmente só fosse curá-los, então existem tantas coisas que nós podemos pensar do porquê. Mas essa foi a palavra de ordem. Vai, se apresente. E aí, nessa primeira lição que nós estamos vendo aí, eles creram, como esse estrangeiro. Na caminhada, quando eles estavam indo em direção a se apresentar ao sacerdote, e de repente eles começam a perceber que eles estavam curados. Eles estavam sarados das suas chagas. Todas as feridas, aquelas partes que estavam carcomidas, que estavam cheirando mal, tudo aquilo que estava totalmente exposto àquela carne, estava totalmente sã. É o momento então que os 9 continuam sua jornada. No entanto, esse estrangeiro, ao perceber que ele estava curado, aí nós vamos ler o que está em Lucas, no seu capítulo 17, verso 15, que diz: e um deles, que é esse estrangeiro, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. A segunda lição
que esse estrangeiro nos trouxe à tona é que Jesus é o caminho. Todos eles partilharam de continuar a ir até o sacerdote, cumprir a lei. Eles estavam sãos, todos eles perceberam isso. No entanto, eles continuaram. Eles não pensaram em voltar e ver o mestre. Mas aquele homem, ele viu um motivo a mais. Ele, em seu coração, percebeu que ir ver o mestre era muito mais importante do que ir apresentar-se diante do sacerdote cumprindo a lei. Então ele percebeu que ele estava diante de Jesus, que era o caminho verdadeiro. Queridos, mediante isso, e isso eu já dou mais uma palhinha para nós entendermos, tem aqui no canal também estudos falando sobre a resposta de Paulo aos judaizantes, justamente porque eles colocavam a lei acima de tudo, acima até mesmo das palavras de Jesus. Então, isso acabava trazendo um jugo sobre as pessoas, trazia um fardo sobre as pessoas, porque as pessoas estavam presas à lei. E é exatamente também o que eu quero trazer, essa lição que esse estrangeiro trouxe para os dias de hoje. Porque, infelizmente, queridos, nós, graças a Deus, graças ao Eterno, não temos mais a obrigação da lei. A lei, ela hoje, ela não rege a nossa vida. E o que eu estou dizendo é a lei judaica, é a lei que foi dada lá atrás, onde tinha que se cumprir festas judaicas, tinha que se cumprir, inclusive, até rituais, onde tinha a circuncisão e muitas outras coisas. Isso hoje não é regido para nós. Então, hoje eu olho que é importante estudar o Antigo Testamento. Obviamente, temos que estudar o Antigo Testamento. Temos que conhecer? Temos. Agora, temos que aplicar para a nossa vida? Aí você tem que fazer toda uma análise para entender o que de fato está somente no Antigo Testamento ou aquilo que está no Antigo Testamento e se repete no Novo que hoje nos alcança. Essa análise tem que ser feita, porque infelizmente algumas pessoas, ou várias até, elas estudam e acabam trazendo os costumes judeus para os dias de hoje. E acabam fazendo com que pessoas retornem ao jugo da lei. O que esse homem, que era estrangeiro, e esse era um motivo também para ele poder dar mais valor ao mestre do que a própria lei, porque ele tinha sido rejeitado na época em onde ele pegou a lepra. Quando ele foi acometido da lepra, ele foi rejeitado, como todos eram. Ele teve todo aquele drama. Ele foi colocado fora do convívio social, ele não pôde mais ficar perto dos seus entes queridos, teve que ficar numa comunidade, num local, um leprosário, onde somente os doentes ficavam. E ali era exatamente para esperar até o seu destino final. E ele, vendo que ele estava são ao caminhar, então ele glorifica ao Senhor e retorna. E isso ele faz em alta voz. Imagine um samaritano glorificando a Deus e retornando o seu caminho. Todo mundo deve ter parado e olhado, mas o que será a felicidade desse homem? O que será que aconteceu de tão maravilhoso com ele? Estava ali curado e reconhecendo que Jesus é o caminho. Então essa segunda lição é muito importante. Espero que nós entendamos isso, porque primeiro, nós cremos em Jesus, quando obedecemos a Ele, nós temos que reconhecer que Ele é o caminho. Nós temos que reconhecer que não há outro meio, não há outra forma, não há nenhum tipo de artifício ou até mesmo mecanismos, qualquer tipo de coisa que não seja Jesus a forma de chegar até Deus. Em tese, é isso, meu querido, e na prática também. Continuando, queridos, a terceira lição que esse estrangeiro vai nos trazer é um coração quebrantado e agradecido.
Lucas, no seu capítulo 17, verso 16, ele diz o seguinte: e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Queridos, ele poderia, nessa terceira lição, eu costumo dizer que ele poderia ter feito de forma diferente. Ele poderia ter verbalizado até o mestre com gratidão. Ele poderia ter dito: mestre, quero lhe agradecer do meu coração. Estou curado, graças a ti. Glórias a Deus. Ele poderia ter dito somente. Ele poderia ter feito isso em pé. Ou ele poderia ter se ajoelhado com reverência. Mas ele fez muito além disso. Ele caiu aos pés do mestre. Ele colocou o rosto no pó da terra, meu querido. E começou ali a dar graças. Ou seja, um coração quebrantado. E mais, um coração agradecido. Ele já vinha dando graças a Deus. Mas quando ele chegou diante de Jesus, ele cai aos pés do mestre, com o rosto em terra, e agradece e dá graças. E o detalhe que Lucas aqui coloca era este samaritano. Por que, mais uma vez, é dado essa ênfase? Justamente porque era um povo no qual tinham ídolos, ele não tinha fé em um Deus só. Mas o reconhecimento daquele homem com certeza sobejou qualquer tipo de crença e de deuses. Aquele homem, ele tornou público a sua reverência. Ele reverenciou o mestre diante de todos aqueles que estivessem ali. E temos que dizer mais uma vez, existiam ali perto do mestre judeus, fariseus e muitas classes de pessoas, inclusive aquelas que amavam o mestre e aquelas que queriam pegá-lo em qualquer uma armadilha. Mas eles acabam evidenciando e presenciando mais um milagre de Jesus e uma pessoa agradecida, glorificando, exaltando e dizendo que ele era realmente aquele que podia fazer grandes coisas. Veja como é dar graças a Deus. Eu queria falar dessa quarta lição que iremos trazer desse estrangeiro, que com certeza o seu coração irá exultar a Deus. Veja que enquanto ele está aos pés do mestre com o rosto em terra, agradecendo a Jesus, Jesus então faz uma pergunta: não houve quem voltasse para dar glória senão esse estrangeiro? Não houve quem? E olha que o mestre falando isso e ele estando ali glorificando, eu fico imaginando, ali naquele momento ele ouvir um estrangeiro que voltou. Não foi nenhum que fosse da linhagem, que fosse um judeu, mas um estrangeiro. Somente esse voltou para dar glória a Deus. Essa pergunta do mestre, mas aquele homem continuava. Ele continuava prostrado aos pés do mestre. Ele continuava exultando. Agora o que eu quero mostrar aqui como a quarta lição mais importante. A quarta lição mais importante é que ele valorizou mais a conhecer a Jesus do que propriamente a sua cura. Veja que se ele tivesse alegre somente pela cura, em primeiro lugar ele teria ido com os demais. Ele teria ido até o sacerdote para poder atestar que ele estava curado e poder voltar aos seus entes queridos, voltar à sua vida normal, voltar a trabalhar, voltar a estar perto dos seus parentes. Ele poderia fazer tudo isso. Mas ele achou mais importante retornar ao seu caminho e ir de encontro ao mestre. E mais do que isso, ele queria demonstrar a sua gratidão e o seu coração sincero. Veja que logo depois, no versículo 19 do capítulo 17 de Lucas, Jesus fala para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou.
Aqui ele não está falando sobre cura. Aqui ele não está falando sobre o que ele fez fisicamente com aquele homem, mas ele está dizendo o que aconteceu no interior daquele homem. Aquele homem foi salvo. Queridos, o maior milagre que poderia ter acontecido com aquele samaritano era reconhecer quem era Jesus e entender quem era Jesus. A tua fé te salvou. Ele estava salvo. Ele não estava somente curado das suas enfermidades físicas, ele também estava sarado em sua alma, sabendo que agora ele tinha conhecido o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje, essa lição me remete também a dizer a você, meu querido, que quantas não são as pessoas, ou até mesmo igrejas, dos quais não cabe aqui mencionar, que vai perguntar: conta a sua bênção, amado. Qual é a sua bênção, meu querido? E a pessoa vai falar: olha, hoje eu tenho 3 carros. Hoje minha conta bancária são de milhares e milhares de reais. Hoje eu tenho uma sociedade próspera. Hoje eu tenho praticamente vários prédios comerciais em meu nome. E se alguém vier e falar: conta a bênção, meu querido, eu encontrei Jesus depois de mais de 20 anos de vida pregressa, de vida longe de Deus, de uma vida totalmente derrotada pelo pecado. Mediante isso, queridos, com certeza a pessoa fala assim: não, sim, querido, eu entendi, você aceitou a Cristo, você entendeu que Jesus Cristo é o seu, mas conta a bênção. A maior bênção, meu amado, o maior milagre que pode existir na face desta terra é quando um pecador, ele entende e ama a Jesus Cristo. Por isso eu quero trazer essa 4ª lição como a lição que mais arde em meu peito e que no qual eu peço que através desses vídeos muitas pessoas que não o conhecem possam sentir o mesmo sentimento que eu tenho aqui de amor à palavra, de amor ao eterno, de esperá-lo, de ansiá-lo. Espero que essa 4ª lição ela seja uma bênção para ti e para a tua vida. Mais uma vez, o canal Frutificai pede a você, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais, mas acima de tudo, que Deus lhe dê a paz. Em nome de Jesus.